Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, né? O Palmeiras aí 3-2, um jogo bastante disputado. O Flamengo mereceu a vitória, claro, pessoal, sempre vai ter aquele chororô pelo lado dos palmeirenses, mas sem sombra de dúvida, se era para ter saído um vitorioso, era o Flamengo. E vamos ser bem realistas, né? Eu acho que se tem um time no futebol brasileiro que não pode reclamar de ato, não pode reclamar de VAR, é o Palmeiras, né? Porque quando eles são beneficiados, eles querem tentar mudar a regra, querem tentar calar a mídia, quer tentar descrever o que aconteceu ao seu favor. Agora, quando vocês são os prejudicados, aí vocês mudam totalmente a narrativa. Eu acho que isso aí chega até a ser ridículo, chega até a ser feio, né? Queira ou não queira, Flamengo venceu, fez 3 gols, né, Abel Ferreira? Como você mesmo disse aí contra o São Paulo, não vamos querer apagar a boa atuação do Palmeiras, os gols que o Palmeiras fez, então não vamos querer apagar a boa atuação que o Flamengo fez. Não vamos querer apagar os 3 gols que o Flamengo fez, né? Pedro, Arrascaeta jogando muita bola, né? Jorginho também jogando muita bola. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que o Flamengo tá mais do que no caminho certo, né? Vamos acompanhar o vídeo aí. Crédito do vídeo vai para o canal Thiago Life. Link na descrição. Vamos ver o que foi que eles acharam desse jogo aí. Vamos lá. Dos seus passes como passes longos, ou seja, lançamentos, chutões. Foi o jogo que o Flamengo mais teve isso nos últimos 5 meses. Aí vai pegar grande parte do Campeonato Brasileiro. Foram mais de 12% dos passes que o Flamengo trocou nesse jogo. Foram passes longos, ou seja, mostrando bastante essa dificuldade que o Flamengo teve de conseguir trocar passos curtos, porque a marcação do Palmeiras estava muito forte, muito intensa, muito encaixada, e aí a gente tem que destacar o papel dos homens de frente. Vitor Roque, Flaco Lopes, os dois correram pra caramba. Enfim, o gol do Palmeiras nasce de um encaixe bem certinho, bem bonitinho, né? Exatamente. E o outro dado é em relação à quantidade de passes que o Flamengo conseguiu trocar dentro. O gol do Palmeiras nasce da substituição que o juiz não autorizou e Vitor Roque ficou livre na área, né? Das posses de bola em que teve. Por exemplo, você recupera a posse de bola. Quantos passes você consegue trocar, em média, a cada vez que você tem a bola nos pés? E esse jogo foi o jogo em que o Flamengo teve a menor média de passes por posse de bola nos últimos 5 meses. Foram uma média ali de 3,9 passes a cada vez que o Flamengo tem a bola. E isso contrasta muito com o que você falou, Thiago. Normalmente o Flamengo tem uma média ali de 5, 6 passes por posse de bola. Ou seja, um time que sustenta mais, que troca mais passes, é como o time está mais acostumado a jogar. Exatamente, são esses dados aí. O de cima é o de passes longos, né? Mais de 12%. Você vê que a barrinha ela é bem mais alta do que a média, do que os últimos 5 meses do Flamengo. E o de baixo é o número de passes por posse, que aí a barrinha já é o contrário, né? Já está lá embaixo, abaixo da média. Ou seja, o Flamengo normalmente sustenta mais a posse e troca mais passes. Inclusive, uma curiosidade é que a outra barrinha no outro extremo, lá do dia 25 de maio, do lado esquerdo, foi justamente o outro jogo contra o Palmeiras. Só que aquele Flamengo venceu por 2-0. Então o Palmeiras tem conseguido dificultar muito a vida do Flamengo e tirar esse conforto, né? Porque eu acho que grande parte da estratégia, Thiago, do adversário é você tirar o conforto do seu adversário dentro do jogo. É tentar impedir que ele faça o que ele faz de melhor. E o que o Flamengo do Felipe Luiz faz de melhor é sustentar a posse de bola. É trocar passe. O Flamengo não é um time de contra-ataque, não é um time que gosta de atacar em velocidade, até faz isso. Mas é um time que, normalmente, nos jogos em que você fala, cara, esse jogo o Flamengo jogou muita bola. É o quê? É um jogo que o Flamengo jogou, botou a bola no chão, sustentou a posse de bola, conseguiu passar uma grande parte do tempo no campo de ataque, quando perdia, consegue fazer a pressão pós-perda e ficar com a bola, e isso a gente não viu em quase momento sim, quase momento nenhum. Acho que o melhor momento do Flamengo na partida foi a segunda metade do primeiro tempo. Dá um F5. Que foi quando fez o segundo e o terceiro gols. Já voltou, Pode falar. Que foi quando o Flamengo fez o segundo e o terceiro gol. Foi o melhor momento do Flamengo no jogo, foi o momento em que o Flamengo mais conseguiu botar a bola no chão e mais conseguiu trabalhar a bola. Então, assim, acho que tem um mérito gigantesco da estratégia de jogo do Abel e um mérito maior ainda dos jogadores do Palmeiras que dentro de campo cumpriram muito bem essa estratégia. Dito isso, pessoal, 3-2 Flamengo, né? Com a estratégia aí vencedora de Abel. De pressionar, de marcar e de atrapalhar a troca de passes do Flamengo. Esse do primeiro gol também eu queria chamar a atenção para a leitura de jogo do Rossi, porque foi uma falta que ele sofre, acho que do Flaco Lopes, né?
na saída da área, quando ele estava com a bola na mão, ele bota no chão e, cara, ele olha, aí ele vai, ameaça e volta, aí ele continua olhando, aí, cara, de repente ele vê o Pedro aberto no meio de campo e o passe, é um passe, né, porque ele não é como se ele fosse cobrar um tiro de meta, assim, ele se arrisca demais, que é um passe pelo meio rasteiro, assim, meia altura, e ele consegue achar o Pedro, que domina muito bem, que isso ele faz com maestria, vários domínios, aliás, ontem do Pedro foram muito bonitos, e ele se entende com a Arrascaeta. Mas o passe-chave foi do Rossi, e ele se arriscou bastante naquele passe-chave dele. Fala aí, Às Canetinho. vezes, quanto maior o risco, maior a recompensa. Foi totalmente isso. E claro, o Rossi é um goleiro que tem qualidade para isso. Não é todo goleiro que pode, né? E nem faria. Alguns goleiros não correriam esse risco justamente por saberem que, cara, a chance de um míssil não teleguiado aqui, bater em alguém, ricochetear, sobrar e em 3 segundos alguém tá na cara do gol é enorme. Então, o Rossi fez isso porque ele sabe fazer bem. E, cara, quando ele olha o Pedro também, eu acho que deve tranquilizar, né? Porque qualquer Vou mandar uma máquina assim, de lavar nele lá e pronto. Que ele, cara, ele bota, seja na caixa ou por baixo, como foi o caso, escorando bem, né? Coitado do Fux ali, deu até pena, porque o Pedro... E a loucura, cara, sei lá, faz 5 programas que a gente estava comentando sobre, caraca, e o Pedro, cara, será que ele não vai ser titular do Flamengo? Ou, pô, ele não entrou nesse jogo? Teve um Flamengo Cruzeiro que o Pedro entra faltando 5 minutos para acabar o jogo. Loucura, né? Assim, passam dias e parece um negócio absurdo, né? Mais uma vez, vamos falar aqui não só dos números, mas de como ele destrava um jogo que tava mais pro Palmeiras, o jogo. E o jogo é destravado e o Flamengo vence mais uma vez, um jogo muito difícil, em que o Flamengo não sobrou, pelo contrário, precisou do talento dos seus jogadores de frente. O Arrascaeta, que vem decidindo o campeonato inteiro, e do Pedro, que, pelo amor de Deus, né? Agora o Felipe falou até e convocaria o Pedro para a seleção, então já mudou, não sei se eles estão mais paz e amor, ou está mais fácil agora de elogiar o Pedro. Né, no momento ali anterior a gente falou discutia... sublime. Foi a primeira vez que um técnico do futebol brasileiro disse que a atuação de um atleta foi sublime. Ele usou chat, ele falou que foi sublime. Eu só escutei isso em filme, alguém falar que foi sublime. Alguém fala de ópera, comida, mas a atuação dele foi sublime. Foi a primeira vez. Hoje, 20 de outubro, parece loucura, né? Mas a gente discutia a titularidade dele há pouco tempo. E, claro, também porque o Felipe não botava ele para jogar todos os minutos, ou os minutos mais importantes. Então não tem jeito, cara. Em jogos assim, provada mais uma vez a importância do Pedro, que ganha até... Aliás, o jogo de ontem, Pedro e Vitor Roque. Vitor Roque também foi muito bem no jogo de ontem. Ele tá voando. Pô, um gol de cabeça que ele não costumava fazer, né? Não, e colocadinho, uma bonita cabeçada. Colocadinho, com curva no outro lado ali, totalmente consciente do que tava fazendo. E enchendo o saco toda hora. Nas costas de quem mesmo saiu? Esse é o gol Bruno Pet. É o gol Bruno Pet nas costas do lateral, meu. Toda rodada tem uns 3 desse aí já. Mas acho que é um jogo até que reforça, enquanto a camisa 9 segue sem dono e o Ancelotti deu a entender que teremos mais testes na data FIFA de novembro, de repente os dois pintam aí. Não seria nenhum absurdo Pedro e Vitor Roque estarem na seleção brasileira nessa próxima data FIFA. Sabe que hora que eu vi a escalação ontem, apesar do Palmeiras ter feito uma boa partida e tal, o meio-campo do Palmeiras com Maurício, Andreas e Aníbal me chamou a atenção porque o Flamengo saiu com Eric e Jorginho, que são 2 caras que ficam... que eles sempre correm em linha, né? A gente já mostrou isso aqui, que eles estão sempre bem alinhadinhos, mas eles marcam, eles roubam bola e eles sabem sair jogando. Aí eu fui olhar o número de ações desses caras no campo para ver se eles estavam preenchendo, porque eu fiquei com a sensação, no primeiro tempo, de um buraco ali para o Palmeiras. E o Palmeiras com dificuldade de controlar o meio de campo, ao longo do jogo até. Só que quando eu fui olhar o posicionamento deles, sabe o que eu descobri? Que o Danilo praticamente teve o mesmo posicionamento do Eric Pulgar. Ele quase jogou como volante. Olha isso aqui, olha as ações do Danilo no jogo. Então ali em cima a gente tem, a bolinha é a ação correta, né? Tipo passe, roubada de bola que deu certo, e o xizinho é quando as coisas deram errado. Olha o Danilo, olha o Eric, olha o Jorginho, como eles preencheram aquele lugar ali, os 3 juntos. E olha o Maurício e o Andreas.
como acabaram sobrecarregando o Aníbal. A gente vai falar que o Aníbal errou. O Aníbal já está até abusando um pouco do direito de errar. Ele foi expulso naquele mata-mata contra o Corinthians na Copa do Brasil e ontem ele perde uma bola. Ele demora muito para se decidir, o Pedro vem, rouba a bola dele e sai mais um gol do Flamengo. Mas repara que de preenchimento de meio de campo, Jorginho, Eric e Danilo preenchem muito mais ali do que o Maurício, o Andreas e o Aníbal. O Aníbal está na função dele, mas tanto o Andreas quanto o Maurício tem muito mais, o Andreas parecendo um meia atacante e o Maurício muito mais um meia atacante do que propriamente um volante, né? Será que isso não prejudicou um pouco o Palmeiras no primeiro tempo? Pet, Canedo, o que vocês acham? Eu acho que de fato o Aníbal se jogando sozinho, eu até fiquei até surpreso com o Abel, né? Não foi uma novidade ele ter usado essa formação, mas foi uma formação bastante ofensiva para você jogar contra o Flamengo fora de casa no Maracanã, num jogo em que o empate pro Palmeiras não era um mau resultado. Então assim, me chamou muita atenção, de fato eu tô contigo em relação à escalação, mas de fato, né, assim, em termos de jogo isso é primeiro tempo, tá? Aliás, observação, isso é primeiro tempo, tá? No segundo tempo, claro que isso muda, mas isso aí eu peguei o posicionamento deles no primeiro tempo, tá? É o primeiro tempo. Ah, tá, bom. Todos esses dados aí é só válidos do primeiro tempo. Entendi, não, beleza. Mas assim, de fato, né, assim, o Aníbal tava toda hora baixando, né, pra fazer saída de bola e tudo mais, ajudar ali os zagueiros, o Fux e o Gomes, ele tava volta e meia fazendo aquela saída de 3, né, bem padrão, tanto que você vê várias ações dele bem recuado, né, bem lá atrás pra ajudar nessas construções, mas eu acho que esse papel principalmente o papel do Eric, e o do Jorginho também, né, dos dois, nesse jogo, especialmente contra o Palmeiras, era crucial pelo seguinte motivo: o Palmeiras joga com 2 atacantes, né, joga com uma dupla de ataque, e é uma dupla de ataque enfrentando um time que joga com uma linha de 4, ou seja, que joga só com 2 zagueiros. Então é muito comum você, em vários momentos, se você não se preparar para isso, você ter situações de mano a mano dos zagueiros contra os atacantes. Os zagueiros do Flamengo tendo que marcar a dupla do Palmeiras e qualquer erro ali não tem ninguém na cobertura. Então, primeiro ponto, acho que o Flamengo conseguiu fazer muito bem essa cobertura, o Alexandre ajudou bastante, mas esse papel, essa função de um dos 2 volantes baixando ali para sustentar e ajudar essa marcação, para não deixar a zaga sem sobra, foi importante, né? Então acho que por isso também a gente vê muitas ações, tanto do Eric quanto do Jorginho, bastante lá atrás, né? Bem lá atrás, justamente para tentar ajudar nessa marcação ali dos zagueiros. Mas acho que... Pessoal, inclusive falando sobre Pulgar, né? Ele tá me surpreendendo. Porque eu não esperava ele voltar tão bem, né? Ficou 3 meses afastado, né? Devido àquela lesão na Copa do Mundo. Infelizmente ficou esse período aí. Eu mesmo não esperava ele voltar. E voltar bem como ele tá tendo esse rendimento aí, né? Um rendimento que tá colocando ele aí já com uma pulguinha, né, de Felipe Luiz. Ele ou Saul, né? Inclusive Saul entrou, né? Entrou bem também no segundo tempo, né? Então, Flamengo com opções para essa posição, né? Desde que o Evangelista saiu do Palmeiras, o Palmeiras já tendo um pouquinho de dificuldade também, né? De conseguir encontrar o melhor cara ali para dominar esse meio campo. O Aníbal tem tido dificuldade. No segundo tempo também entrou o Emiliano Martins, que também não consegue desenvolver. Acho que essa peça hoje do Palmeiras no meio campo fui olhar o Emiliano nas ações, ele ficou igualzinho ao Aníbal, tá? Se botar o mapa dele em cima do Aníbal ali, é igualzinho. Ele entrou para fazer a mesma coisa. Em jogos que o Palmeiras naturalmente vai mandar, eu acho que isso não é um problema, né? Porque joga o Andreas ali, ou joga o Veiga, né? Ontem foram o Felipe e o Maurício, ou o Alan, né? O moleque tá entrando bem, pedindo passagem mais uma vez. O problema, né? Talvez sejam nesses jogos grandiosos. E, cara, a gente tá falando aqui bastante, mas 2 erros capitais que, poxa, mexeram muito com o jogo e com o placar. Com o placar e o andamento do jogo, mexeram cedo. Tudo isso aqui eu acho que é tudo muito relevante. O Pulgar levou um cartão amarelo com 7 minutos e conseguiu, né, ficar até os 15 do segundo tempo e mantendo o nível, sem correr risco ali. E o Danilo, que entrou muito bem. Quando sai a lesão do Léo Ortiz, primeiro já até saiu um diagnóstico, acho que são 10 dias fora, mais ou menos. Deve perder os 2 jogos com Racing ou o jogo de volta a gente vai ver, mas o Danilo entrou muito bem. A zaga do Flamengo é contadinha, porque agora não tem mais nenhum banco confiável, porque são os moleques ali da base, Cleiton, João Vitor, é uma galera que o Felipe nem bota para jogar. Mas o Danilo é um reserva de elite, né? Tem até uns posts viralizando, né? O zagueiro titular do Flamengo se machucou, o reserva, aí bota um Wikipedia dele. Juventus, Porto, City, Real Madrid e tal. O Flamengo tem conseguido há anos, né? Há alguns anos o Flamengo tem conseguido essas proezas de... minha câmera travou, peraí.
Tem conseguido essa... travou. Deu superaquecimento. Que coisa. Da famosa soprada. Então, galera, a live agora é nossa. A partir de agora, estamos aqui no... Voltar. Será que ele volta? Voltou. Mas eu já passei por isso, já falei que já jogou no Morumbi contra o Flamengo com time misto, dali a pouco sobe a placa, entra Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, não sei o que, fala, pô, cara, como é que nós vamos competir desse jeito aí? A gente tava falando do Aníbal, o segundo, acho que é o segundo gol, o terceiro que ele perde a bola, é o terceiro, né? O segundo gol é o terceiro gol, né? Terceiro. Então, era o que o Pet estava falando. O Palmeiras foi fazer a saída de 3 com os 2 zagueiros bem abertos, né? Ele abre um zagueiro para a direita e um zagueiro para a esquerda. Acho que é o Gomes para a direita, o Fux para a esquerda e o Aníbal cai no meio dos dois. Quando o Aníbal perde a bola, mar aberto. O Fluminense de Vitor Canedo e Fernando Diniz passava por isso direto, que era o coitado do André sozinho, girando para lá e para cá. Às vezes ninguém atrás dele. Aqui o André fazia isso com muito mais qualidade do que o Aníbal Moreno. Mas é uma saída arriscada, porque se você perde a bola, não tem ninguém atrás de você. Os caras vão para dentro, né? Mas eu queria conversar um pouco com vocês sobre o outro gol, que é esse que para mim não teve falta no Vitor Roque, tá? O Vitor Roque se joga, o Vitor Roque opta por uma falta, e o Fux toma um tranquinho do Pedro e se joga no chão e, pô, desculpa, meu zagueiro, foi mal. Ganhou a posição agora, assim, a chance dele se mostrar, pô, é isso, eu sou titular agora, porque Gomes e Murilo é uma dupla lendária do Palmeiras já de vários anos, então quando o Fux começa a jogar bem, tem essa oportunidade. Pô, ele teve uma postura ali tentou cavar a falta e depois foi inconsequente porque a bola estava muito mais para o Piquerez. O Pedro estava na corrida, o Piquerez provavelmente ia chegar antes, cortando. Então ele entregou um pênalti de bandeja. Tá aqui, o Thiago saiu mais uma vez, acho que tinha questão do áudio aí, mas acho que o Piquerez estava bem vivo naquela bola. O Fux deu o famoso mole, né? Um duplo mole ali, né, Pet? Não, sim, eu acho que o áudio entrou errado aí, Thiago. Tá com... Alô? Barulho de... Agora tá o eco. Tá com eco? Pô, que estranho. Agora tô ouvindo o cooler do seu computador agora. Já sei o que é. Não, já sei o que é, peraí. Pode falar, Pet. Então, tá no banheiro, a galera tá falando. Parece. É o barulho do computador, meu. Ela ia no Pedro, o Pedro conseguia se girar em cima dele, sustentar a bola, ficar com a bola no pé. E essa questão do passe do Rossi, né, que o Thiago falou, é fundamental, né? Porque não é aquela bola alta que vem para os caras disputarem pelo alto, que dá muitas vezes vantagem, que dá muitas vezes vantagem para o zagueiro até, que vem de frente para cabecear a bola para frente. Essa bola rasante é perigosa, mas pro atacante que sabe sustentar, que sabe fazer o pivô, é ótimo, né? Tanto que o lance do primeiro gol, o Pedro mata a bola no pé. Ele para a bola no pé e aí depois dá o passe pro Arrascaeta. Mas de fato, assim, né? E assim, cara, quando você marca de forma individual, como o Palmeiras marca, com essas perseguições muito longas, e você via toda hora o Piquerez jogando por dentro, porque estava acompanhando a marcação do Luiz Araújo, o Kelvin a mesma coisa, Aníbal e tudo mais. Nessas marcações individuais, cara, se um cara vacila, esquece, vai ficar um buraco, vai ficar um espaço aberto, vai ser um espaço gigantesco. No caso da recuperação do Aníbal, na recuperação do Pedro para cima do Aníbal, no lance do terceiro gol, eu acho que ele não contava com a fome do Pedro para dar aquele carrinho, que de fato não é o comum. Tanto que há alguns meses atrás ele levou uma baita de um esporro do Felipe Luiz, justamente porque ele não fazia esse papel. E ontem foi o jogo no ano em que o Pedro mais contribuiu defensivamente em números. Foi o jogo que ele mais desarmou, que ele mais fez falta, que ele mais fez interceptações, mas assim, disparado, tá? Se eu não me engano, foram 7 contribuições defensivas, quando a média dele tá lá na casa dos 2, 2,5, 3. Então assim, foi realmente um jogo em que o Pedro teve esse algo a mais que o Felipe tanto pediu a ele, e que ontem ele entregou e acabou ajudando ao Flamengo a conseguir fazer esse terceiro gol, né? E quanto ao Aníbal propriamente dito, não dá pra você contar, né? Não dá pra você contar que o cara não vai fazer isso. Foi um lance ele até meio displicente dele na situação. Demorou muito, dominou, olhou, levantou a cabeça, e quando ele foi pra bola, já não dava mais tempo, que o Pedro já tava ali pra fazer a recuperação. Tô tentando resolver meu áudio. Fala aí. Tá. Não, eu vi muita gente falando do Carlos Miguel também, principalmente corintianos que estão com ele aqui, né? Estavam debochando. Poxa, um goleiro que tem, sei lá, 30 jogos de titular na carreira, né? Isso é um problema para muitos goleiros jovens, né? Que até aparecem bem. Se ele for para um clube que ele não vai ser titular, ele tem pouca rodagem.
Então, não tem muito o que falar dele. Ficou em situações de mano a mano, não foi espetacular, não foi esplêndido, mas, assim, o que dava para exigir dele ontem, né? Pensando aqui um goleiro que entrou numa situação de roubada também. Agora que ele vai ter uma sequência, porque o Everton se machucou, a gente não sabe até por quanto tempo, mas já vem um problemaço agora, que é a altitude, a LDU. O Thiago, não estou te ouvindo, não. Você falou aí, a gente não ouviu, não. Vem altitude aí, questão de tempo de bola, isso pode vir a ser um problema. Mas ontem eu acho que assim, o Flamengo chegou 4 vezes, né? Foram 4 finalizações no gol. Não, eu falei que foi. Pois é, pessoal, a mídia discutindo a atuação que o Flamengo teve ontem, né? Para mim foi uma boa atuação. Para mim, claro, sempre vai ter aquelas críticas, né? Sempre vai ter parte da torcida que vai criticar, principalmente dos rivais, né? Mas eu vou ser bem realista. Para mim, o Flamengo jogou bem. Sei que muitas vezes, não, mas o Flamengo não teve a bola, não. Às vezes o Flamengo ter a bola não quer dizer que vai vencer o jogo, né? Eu acho que é melhor você não ter a bola e vencer o jogo. Eu sou dessa, né? Melhor você não ter a bola, fazer uma grande partida e vencer o jogo, né? Foi o que o Flamengo fez. Deu a bola ao Palmeiras. O Palmeiras, eu vejo muita gente dizer, não, o Palmeiras dominou, o Palmeiras teve mais a bola, o Palmeiras teve mais ações, né, na partida. Mas você não viu o Palmeiras criando situação que realmente colocasse o Flamengo em perigo. Isso aí é uma verdade. Você não viu o Palmeiras colocar em nenhum momento o Flamengo em perigo. Pelo contrário, se tinha um time que era para ter saído vencedor como saiu, era o Flamengo, né, pessoal? E outra coisa, reclamar daquela falta em cima de Vitor Roque, depois reclamar de uma falta em cima de Fux, que não existiu. Ok, o pênalti é discutível, né? Muitos dão aquele pênalti, muitos não dão. É um pênalti bastante discutível. Até porque não teve impacto. Se o pisão no pé de Luiz Araújo dentro da área do Botafogo não teve impacto, não é aquele braço ali de Jorginho que vai ter impacto, né? Mas é como eu disse, é discutível, né? Uns marcam, outros não marcam. Mas é como eu disse, eu acho que o Flamengo fez uma boa partida. O Flamengo fez sim uma boa partida. A gente espera que agora, né? Mesmo número de pontos do Palmeiras, igualou o mesmo número de pontos. A gente sabe que nessa situação, dificilmente, quando o Flamengo chega, o Flamengo dá brechas, né? O Flamengo dá oportunidade à equipe adversária. Então, tomara que continue na mesma pegada aí, né? Tomara que continue, né? Eu sei que tem muita gente que... não porque o Flamengo não jogou bem, não, pessoal. O Flamengo jogou bem. O Flamengo usou da sua estratégia, né? Deu a bola ao Palmeiras, eles não souberam o que fazia. E eu vou ser bem realista, né? Se Léo Ortiz não sai, e se Léo Ortiz, se é feito, né, a substituição, eu acho que o Flamengo ali também vacilou, né? Vamos ser bem realistas, né? O jogador tá lesionado, não sai. O jogador cai no gramado e já pede a substituição. Para não ter perigo dele sair, o Flamengo ia aquecer, jogador, tá aí, sofreu o gol. Para mim, faltou experiência aí de Felipe Luiz, né? E do elenco, né? O jogador tá lesionado, não vai ter condições, cai no gramado. Ali, rapidamente, já coloca outro, não. Aí, o Flamengo esperou o jogador sair, esperou para mandar pro aquecimento pro cara entrar. Foi justamente que aconteceu o gol. A demora do Flamengo e aconteceu o gol. Mais uma vez nas costas de Emerson Royal, mas eu até ausento a culpa dele aí, porque tinha 2 jogadores, né? Ele ficou indeciso se marcava um ou outro, ficou no meio dos 2. O que foi que aconteceu? Levou a bola nas costas, né? Mas pelo erro aí da não substituição de Léo Ortiz. Agora o Flamengo, mesmo número de pontos, com uma vitória a menos, né? Mas para mim são 10 rodadas até o final do campeonato, tem muita água para rolar até lá. Palmeiras vai ter uma sequência mais complicada do que o do Flamengo. O Flamengo vai enfrentar agora o Racing, né? Jogo esse válido pela Libertadores. A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo. A gente espera que o Flamengo conquiste uma vitória, né? Tem muita gente dizendo aí, não, tem que ganhar no mínimo de 2-0. Não, pessoal, acho que o importante é você levar a vitória para a Argentina. Caso isso aconteça, o Flamengo leva a vitória para a Argentina, tá de bom tamanho. Já tá de bom tamanho, né? O que você não pode é perder o jogo. Se você perder aqui para reverter lá, aí complica, né?
Mas uma bela vitória aí, quem sabe 1-0, 2-1, 3-2, 2-0, né? Por 2 gols de diferença, sem sombra de dúvida. É uma vantagem aí fantástica já para o Mengão, né? Tomara, uma bela vitória. Essa semana vem sendo perfeita aí. Venceu o Botafogo, venceu o Palmeiras, 2 jogos complicados. E agora tem o Racing, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Malvadão. E até a próxima, pessoal.